cabelo aqui. Bom, gente, deixa eu colocar aqui direito. Vou colocar esse cabelo aqui para atrapalhar. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui com vocês. Essa casa é tão pertinho da minha... Meu filho falou assim, mãe, onde você vai? É longe? Eu falei, não, meu filho, é tão pertinho da minha casa. E eu saio daqui e vou frequentar uma casa espírita lá na Vila Mutirão. Olha que interessante, né? Não é porque aqui não é um espaço acolhedor ou eu poderia me sentir útil aqui. Mas é porque os compromissos que a gente assume em determinados locais, o Cícero sabe disso, né? Quando a Vila Mutirão começou e nós fomos para lá, nós temos um compromisso com a comunidade de lá. É tão interessante a gente cruzar, né, 15 quilômetros para ir numa casa espírita. E a casa espírita ontem, eu até conversava com meu esposo, a casa espírita, gente, ela é um pronto-socorro espiritual, né? É um pronto-socorro espiritual. E isso é tão interessante. E nós somos os maiores beneficiários. Então, boa noite, pessoal que está em casa. Nós vamos hoje fazer uma pequena conversa, um estudo sobre o capítulo 5º, na parte que Kardec traz para nós sobre o esquecimento do nosso passado. E aí, enquanto nós estávamos aqui pensando, fazendo o momento da vibração, eu fiquei imaginando. Vamos agora pensar um pouquinho se nós, hoje, desencarnássemos e que surgisse logo depois uma oportunidade de reencarnar, de nascer aqui novamente. Com as situações que nós já vivemos até agora, com as dificuldades, às vezes com os desentendimentos. Eu estou falando isso porque eu estou falando de mim, tá, gente? Eu não estou querendo dizer que vocês tenham, né, desentendimentos com as pessoas, né? Às vezes aqui todo mundo já está bem mais evoluído, mas caso alguém, né, aqui tenha tido, assim, alguns contratempos, né? Algumas dificuldades no nosso caminho, às vezes na relação do trabalho, às vezes com familiares. Se nós estando desencarnados, como nós nos sentiríamos se fôssemos nascer novamente, lembrando de tudo, de todos os equívocos que nós cometemos? Porque às vezes nós não fizemos grandes, né, maldades. Nós não fizemos nada que ofendesse tanto as pessoas, mas às vezes nós temos questões que a gente gostaria de ter resolvido, mas não resolveu. Não é? Porque os nossos maiores inimigos estão dentro da gente. E às vezes só a gente sabe o que a gente gostaria de ter resolvido e não conseguiu. Imagina se a gente volta com essa lembrança dessas questões que a gente tinha certeza que ia dar conta, mas não deu. Passamos uma vida lutando para equacionar certas situações e não conseguimos. Não é que ficamos parados, porque nós já entendemos que a gente pode caminhar na direção de buscar nos melhorar, de buscar compreender as pessoas. Não é porque nós estacionamos, é porque, gente, superar uma dificuldade é difícil mesmo. Superar um defeito é difícil mesmo. Deixar de ser orgulhoso, por exemplo, deixar de ser aquela pessoa que é pessimista, é difícil. Deixar de ser aquela pessoa que não consegue relacionar bem com todo mundo, porque às vezes você sente que está faltando algo e você não consegue se posicionar, é difícil. Vencer a nossa vaidade é difícil. Nós não estamos falando de problemas só com os outros, não. Então, imagina se nós voltássemos aqui lembrando de tudo que a gente pensou que ia dar conta de fazer, mas não deu. E a gente não sabe exatamente
onde nós vamos, por onde nós vamos caminhar. E onde, como diz Emmanuel, nossos pés tropeçarão. E às vezes os nossos pés tropeçam em coisas pequenas. E sempre a gente vai tropeçar naquela mesma situação. E às vezes passamos uma vida tentando resolver situações e não conseguimos. E aí nós renascemos aqui, voltamos, porque nós entendemos que somos seres espirituais, em processo de aprendizado, de evolução. Voltamos aqui e olhamos e falamos, meu Deus, eu já tentei fazer isso, eu já tentei fazer aquilo, eu tive problema assim, nossa, já imaginou como nós nos sentiríamos? Então, quando Kardec faz essa análise aqui, ele traz para nós essa evidência, né, do que é o processo de voltar para esse planeta. Porque, graças a Deus, quando nós retornamos para cá, esse corpo nosso obscurece quem realmente nós somos. A nossa memória do nosso passado, ela vai sendo apagada na medida que a nossa encarnação vai se consumando. Então, quando nós conseguimos tomar consciência de nós recebemos um HD novinho. Que maravilha! Imagina se a gente recebesse um HD com todas as memórias que a gente já viveu. Imagina de onde a gente veio. O que será que fomos, né? Que fizemos? E nós não sabemos. Porque nós temos uma imagem de nós que é uma imagem. Quem realmente nós somos? E, gente, eu vou falar para vocês. Os psicólogos que analisaram essa questão da nossa personalidade, eles falaram que tem uma parte de nós que nós conhecemos e que o outro conhece. Tem uma parte de nós que só nós conhecemos e o outro não conhece. Tem uma parte de nós que só o outro conhece e a gente nem faz ideia que existe. E tem uma parte de nós que ninguém conhece, nem a gente mesmo. Olha que interessante. Quando a gente estuda, esse estudo chama As Janelas de Johari. Eles fizeram um estudo e para a gente entender a nossa personalidade. E nessa parte de quem a gente nem sabe quem a gente é realmente, talvez seja esse lado aí, né? De quem nós realmente fomos, de onde nós viemos, de que experiências viemos, por que nós temos certas tendências hoje. E é tão interessante que aqui, olha o que está aqui nesse item 13. Frequentemente o espírito renasce no meio em que já viveu, estabelecendo novas relações com as mesmas pessoas. Olha que interessante. Isso aqui é muito interessante. Nós renascemos estabelecendo relações com as mesmas pessoas. Olha que coisa mais interessante. Então, assim, a gente às vezes pode estar se equivocando com as mesmas pessoas há muito tempo. Que a gente tenta resolver, não consegue, volta novamente. Não são com pessoas estranhas. Normalmente são com as mesmas pessoas com quem nós já convivemos. E aí, olha o que ele fala mais aqui, interessante. Olha, ele tem aqui na pergunta do Livro dos Espíritos, 392, eu achei muito interessante. Eu vou ler a pergunta que Kardec faz, porque Kardec era um estudioso curioso. Ele pergunta o seguinte: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que ele oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Quando a gente está no escuro e vai para o claro, né? A gente fica meio assim, né? Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. Olha que
resposta interessante desse espírito, que a gente não sabe nem quem foi. Mas olha que interessante. Esquecido do seu passado, nós somos mais senhores de nós. E uma coisa me incomoda muito quando nós falamos do esquecimento do passado, do nosso passado espiritual, que muitas vezes a gente pode falar, achar que tudo tem a ver com o nosso passado espiritual. Então a gente tem que tomar cuidado também. Porque o que nós precisamos é tomar consciência de quem realmente nós somos aqui e agora. Que dificuldades nós temos aqui agora. Porque o que importa não é se eu fui, se eu deixei de fazer, como que tá. Não. Ou se eu estou vivendo coisas porque tem a ver com o meu passado. Ah, só pode ser porque eu fiz alguma coisa errada para a pessoa. Não, gente. Vamos mudar o nosso olhar, porque nós não temos como saber exatamente o que foi. Então, quando ele fala aqui que nós, o homem, sem perceber o que é, se é uma sabedoria para nós, né, uma bondade que ele coloca como bondade divina, para que a gente possa ser mais senhor de nós mesmos. E o que é ser senhor de nós mesmos? É a gente dar conta da nossa vida aqui e agora. Eu costumo dizer que se nós dessemos conta, se cada um de nós dessemos conta de nós mesmos, nós já seríamos de grande ajuda para o nosso planeta. Se cada um de nós desse conta da gente mesmo, porque o que está sendo pedido da gente não é para você dar conta de todo mundo, não. É que a gente dê conta da gente mesmo. Então, quando ele fala para que a gente possa ser mais senhor da gente mesmo, é no sentido de a gente olhar para o que a gente tem de possibilidades hoje, o que eu tenho de dificuldades hoje e o que eu posso melhorar hoje. Fazendo o hoje, nós estamos, de certa forma, trabalhando o passado e estamos trabalhando o futuro, porque o futuro vai depender do que nós somos hoje. Então, quando a gente ouve falar que o hoje é o mais importante, é porque realmente é o mais importante. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nesse mundo que nós estamos vivendo virtual, nós esquecemos do hoje, do agora, e vivemos na máquina, né? E aí, tem um estudioso que ele está falando como que nós estamos ignorando o outro. Ele é um coreano e ele publicou vários livros trazendo para nós um questionamento. Como que hoje nós ignoramos o outro? Porque para nós hoje, o outro que está aqui do nosso lado, que está respirando do nosso lado, que está caminhando conosco, não é tão importante quanto você ver uma notícia de alguém que você nem conhece na rede social. Então, nós estamos menosprezando a oportunidade de caminhar com as pessoas que estão à nossa volta. E as nossas crianças hoje vão enfrentar sério desafio com isso. Ah, mas as crianças hoje requisitam mais os pais. Gente, toda a vida a criança requisitou pai. Eu sou mãe de 4 filhos. Não é porque eles não requisitavam muito na minha época. E naquela época a gente não tinha distração aqui na palma da mão. Então você podia conversar, você podia sentar, você podia brincar, você podia, né, fazer coisas que hoje você tem que dividir o seu tempo com as crianças, o seu tempo com o celular e com os filhos, e com a situação que você tem que viver. Então, nós temos que tomar muito cuidado como nós estamos vivendo o aqui e agora. E aí, eu vou trazer para vocês a pergunta que Kardec faz, 393, só para vocês entenderem de onde Kardec traz tanto questionamento. Porque a pergunta é desse tamanho, a resposta, né? Como pode o homem ser responsável? Aí a gente pode ficar perguntando, né? Às vezes a gente fica assim, mas como que eu vou ser responsável por algo que eu não me lembro? Olha que ele pergunta. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu?
Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que eu tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. Não é interessante? Isso é tudo na pergunta que Kardec coloca. E eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Aí o Espírito vem, olha o que ele fala. A justiça de Deus, ela está justamente nisso aí. Porque ele fala, nós temos uma intuição daquilo que a gente foi. Gente, é só a gente parar para pensar, a gente sabe exatamente quem a gente é. Eu vou contar uma experiência para vocês não contam para ninguém aí fora, tá? Só, por favor, o pessoal de casa, né? Mas, gente, eu vivi uma situação que eu era muito tímida. E eu me senti uma pessoa tão humilde. Por quê? Eu era tímida, eu ficava no meu canto, eu era tímida. Isso quando eu era mais jovem, né? E eu ficava pensando, nossa, eu sou tão humilde, todo mundo fica falando. E eu assim, caladinha, só ouvindo, né? E eu achava que eu era muito humilde. Aí quando foi um dia, eu ouvi alguém falando assim, você fica calada, mas você não fala nada porque você tem medo das pessoas contestar o que você está falando. Você tem vergonha de ser contestado em público? Falei, meu Deus, eu não sou humilde é nada, eu sou orgulhosa. Eu estava sendo, era muito orgulhosa. Eu estava, sem querer admitir, que o meu medo de expor não era nada de humildade. Era vergonha das pessoas rirem de mim, ou de falar alguma coisa me contestando, ou eu não agradar a pessoa do que eu estava falando. Era orgulho disfarçado de humildade. Então, se nós pararmos para nos analisar, nós vamos ver que, na verdade, nós temos certas questões e nós sabemos muito bem quais são. Nós sabemos. Não é humildade, é orgulho mesmo. Eu tive que admitir que eu estava sendo orgulhosa. Eu tive que admitir que as pessoas, não é que as pessoas não se aproximavam de mim. Era eu que não me aproximava das pessoas. E eu olha, gente, eu estou contando, eu sou sendo muito bem sincera agora, isso foi uma experiência muito difícil para mim, porque às vezes eu chegava nos lugares, ninguém me notava. Eu ficava chateada, falava, gente, o que é isso, né? Eu não devo ter importância. Mas por quê? Porque eu aqui não chegava nas pessoas. Aí, a partir do momento que eu falei assim, eu vou mudar isso. Comecei a dar bom dia, boa noite, oi, tudo bem? Comecei a sair de mim. Tirei a minha capa da falsa humildade, coloquei aqui e vesti quem eu realmente era. Com vergonha mesmo. E fui conversar com as pessoas. E fui falar, oi, tudo bem? Como você está? Eu tive que sair de mim. À medida que eu fui me lembrando das pessoas, eu comecei a perceber que eu estava sozinha por orgulho. Porque a hora que eu me aproximei das pessoas, eu vi que todo mundo começou a vir até mim. Olha que interessante. Então, às vezes, a gente quer que as pessoas deem o primeiro passo, mas é a gente que tem que dar o primeiro passo. E aí, só para a gente recapitular aqui, o esquecimento do passado tem uma finalidade evolutiva. O objetivo não é punir, mas auxiliar. Sem o esquecimento, a vergonha ou o orgulho de vidas anteriores poderiam paralisar a nossa evolução espiritual. Olha que interessante. Outra questão sobre o esquecimento do passado é a bênção do recomeço. Permite que o espírito renasça no mesmo ambiente, com desafetos e com novos erros e acertos, sem a influência direta de ódios ou amores passados. E agora eu quero contar para vocês uma história que eu vivi ontem, muito interessante, e eu vou pedir licença para essa pessoa para eu contar o caso dele aqui.
Foi um espírito que foi atendido ontem na nossa reunião mediúnica, e eu fiquei pensando muito nele de ontem para hoje. Porque vocês imaginam um pai que estava viajando com a família toda dentro do carro. E ele chegou à nossa reunião mediúnica, lógico, porque havia desencarnado, e não estava tendo consciência exatamente do que tinha acontecido, numa situação de perturbação muito grande e de dor muito intensa. E o atendente, que foi fazer o acolhimento dele, começou achando que ele estava sentindo dor, né? Porque era um acidente, e a gente, sem ter a noção de tudo, né? Porque no começo ele não tinha explicado a situação, o atendente começou a, né, mobilizar recursos para ajudá-lo. E aí teve um momento que ele falou assim: olha, o senhor não está entendendo. O que está doendo em mim não é nada do que o senhor está pensando. O que está doendo em mim é o remorso. Porque eu fui imprudente. Eu fui orgulhoso. Eu estava com a minha família toda no carro. Eu não devia fazer o que eu estava fazendo. Mas para não aceitar que o outro disputasse comigo na velocidade, eu fui disputar com ele. Quando eu não vi o caminhão e nós batemos de frente. E agora eu estou vendo os meus 3 filhos mortos. Então aí eu fiquei pensando, gente, como que um ser desencarna nessa situação e depois ele tem que retornar aqui lembrando de tudo que ele viveu. Então a gente imagina como isso seria doloroso. Como que essa pessoa vai recomeçar? Né? Como que ele vai remontar novamente os pedaços dele e recomeçar a vida aqui novamente? Então, é muito interessante essa bênção do recomeço, porque ele vai começar do zero. Não lembrar para ele, especificamente, vai ser uma bênção. A voz da consciência que nós temos, ela não vai embora. Mesmo quando a gente esquece quem a gente realmente foi. Ela está aqui conosco, mostrando as nossas inclinações e tendências, que agem como a voz dessa consciência para nos guiar o aprendizado. E esse esquecimento do passado não é permanente. O esquecimento é temporário e ocorre apenas durante a vida na Terra. Quando a gente dorme, a gente tem lapsos dessas lembranças. A gente vai lembrar novamente. A gente vai, às vezes, por alguns momentos, lembrar de compromissos que a gente tem que assumir aqui. Falar assim, opa, peraí, eu tô... Alguém, às vezes, vem falar, geralmente, o nosso amigo espiritual, fala, ô, meu amigo, você está deixando a desejar, você está precisando cuidar mais de tal coisa, né? Às vezes, a gente, na hora, lá, dormindo, né? Kardec coloca como sendo a emancipação da alma. Quando a gente está no sono, nós vamos ouvir recomendações que têm a ver com os nossos compromissos aqui, né? E o véu e a reencarnação, na questão do esquecimento do passado, esse processo, né, da ligação com o corpo é uma bênção. E é ele que vai nos possibilitar viver de forma que nós aprendamos com 6 R's esse processo do esquecimento. E esses 6 R's é o seguinte: o esquecimento vai nos ajudar a renovar, porque através do esquecimento nós vamos renovar as nossas questões, as nossas atitudes. Através desse esquecimento nós vamos recomeçar, porque vai ser possível eu voltar aqui e falar assim, eu vou tentar fazer diferente. Vai nos permitir reconstruir, porque eu vou reconstruir laços que foram desfeitos. Eu vou poder abraçar certos compromissos, porque eu vou estar um pouco melhor para caminhar com aquele compromisso. Eu vou refazer ligações que eu sei que não foi muito bem, eu posso refazer, eu posso mudar as bases das minhas relações. De repente eu era pai, eu vou vir como filho, para aprender com meu filho.
Porque às vezes eu e meu filho batíamos de frente. Não é interessante essas mudanças? Então nós vamos refazer as nossas questões, nós vamos reconstituir, porque nós vamos reconstituir não só a gente, mas quem vai viver com a gente também. Todos nós estamos aprendendo. E nós vamos recompor. Então são 6 R's que nos ajuda, que esse esquecimento do passado nos ajuda a renovar, recomeçar, reconstruir, refazer, reconstituir e recompor a nossa caminhada espiritual, sem os julgamentos e as condenações de vidas passadas. Olha que coisa mais interessante. Sem julgamentos e condenações de vida passada. Então, todo jeito que nós pensarmos e analisarmos, nós é que ganhamos com tudo isso. E nós, olhando assim para nós mesmos, temos muito que aprender, né? Com nós, né? Com a gente mesmo. E eu confesso para vocês que eu estou hoje aprendendo, aos 62 anos, quem eu realmente sou. Porque eu estou cuidando do meu pai, que tem 96 anos. Gente, que aprendizado! Mas eu não estou aprendendo, não é pela luta do cuidado com ele, não. Estou aprendendo a ver como eu me vejo nele. E como certas coisas que ele faz me incomodam. E segundo o nosso amigo Jung, tudo que me incomoda no outro é porque aquilo está aí dentro de mim. Não é? Tudo que me incomoda no outro, pode parar e analisar. Aquilo está em você. E hoje eu estou convivendo com ele e achando que eu e ele éramos pessoas totalmente diferentes. E eu estou aprendendo dia a dia que eu tenho mais dele do que eu gostaria de admitir. E ele faz, o que ele faz, a forma como ele faz, só me irrita ou só me incomoda. Eu estou sendo sincera com vocês. Porque aquilo está dentro de mim. Porque se eu não tivesse aquilo dentro de mim, não me espelharia. Não é? Então a gente tem muito que aprender uns com os outros. Nós temos muito que aprender. E às vezes a gente passa uma vida achando que sabe muito. Aí no final da vida vem umas liçõezinhas assim, para mostrar para a gente, falar assim, olha, desce desse lugarzinho que você está aí, que você não sabe nada, vamos aprender mais. Vamos aprender mais um pouquinho. E aí quando você pensa que você se conhece, você está diante de você mesmo, na figura do seu pai, tendo que reaprender a lidar com as suas próprias dificuldades. Então, esse é um desafio que está posto para nós, né? Hoje nós somos uma sociedade envelhecendo já, o Brasil está chegando num patamar de envelhecimento, com a qualidade de vida, graças a Deus, e aos médicos, às pesquisas, né, aos cientistas, uma qualidade de vida que nos dá o privilégio de viver mais tempo, mas não deixa de ser um desafio. Né? Não deixa de ser um desafio. E aí nós temos muito sim que aprender. E eu fico pensando que cada oportunidade que nós temos, enquanto nós caminhamos aqui, ela é a nosso favor. E às vezes a gente olha para trás e fala, nossa, mas eu não fiz nada. Fez. Você se manteve. Né? Você se manteve. Você caminhou sim. E junto com a gente, às vezes, a gente está levando outras pessoas também. Porque todos nós somos exemplos uns para os outros. Existem pessoas que nos olham de longe e nos veem como, olha, nossa, olha, essa pessoa me inspira algo. Não é? E enquanto nós estivermos inspirando as pessoas a algo positivo, é porque a nossa caminhada está valendo a pena. Que Jesus nos abençoe, gente. Muito obrigada. Tem alguma questão, alguma pergunta? Eu terminei um pouquinho antes para ver se alguém tem alguma questão.
Fala, Célia. Ah, achei que você ia fazer umas 5 perguntas. Gente, se tiver alguma dúvida, alguma questão, vamos conversar. Nós estamos aqui para isso mesmo. Viu? Nós estamos aprendendo uns com os outros, tem ninguém ensinando nada. E vocês me perdoem trazer tantos casos pessoais, mas é isso mesmo que eu penso, né? E é isso que eu estou vivendo. E nós não estamos aqui para ensinar, nós estamos aqui para compartilhar, né? Compartilhar aprendizagens. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal de casa.